melhor do que ninguém esse lugar, a situação que passa o servidor da justiça. Por exemplo, a questão do assédio moral, que é uma questão gravíssima na justiça, as relações de hierarquia, as relações de opressão são extremamente fortes. A remoção, em vez da demissão, já que nós temos estabilidade, a remoção arbitrária é a grande pressão que é exercida sobre o trabalhador judiciário. O tempo todo ele está sempre com medo de ser removido para longe, né? Então, nós, assistentes sociais no tribunal, nós temos, na minha opinião, assim, uma capacidade enorme de fazer análise daquela realidade e de intervir naquela realidade. Mas o que ocorre? Acho que os assistentes sociais no Centro de Justiça ainda não têm uma postura de ocupar os espaços do sindicato, espaços de vanguarda, espaços de disputa política. Ficam muito mais na luta pontual do que numa questão de estar na liderança desse movimento. Agora, o que acontece também que eu vejo lá? Uma grande dificuldade. Apesar de a gente ter um sindicato do ramo e um sindicato bastante forte no Estado de Janeiro, muito representativo, com muita força política mesmo, a gente viu isso na LERJ, a gente viu isso no próprio tribunal, os embates que se tem no Tribunal de Justiça e os avanços que a gente vem conseguindo ao longo dos anos, mostram a força da entidade sindical. Eu não estou falando de direção, porque a gente pode ter várias críticas às direções, mas a gente reconhece que esta entidade é forte. Então, o que a gente percebe lá? Que apesar de ser um sindicato do ramo, né, a gente congrega todos os trabalhadores, há especificidades que têm que ser consideradas assim, né? E esse é o grande desafio que a gente tem, na minha opinião. Então, o que a gente aprovou no Congresso em 2007? A gente aprovou a organização de núcleos de segmentos singulares. O que quer dizer isso? Exatamente, dentro do próprio sindicato, um espaço para as especificidades, mas dentro do sindicato e não fora dele. E não construindo nada paralelo e fragilizado. Então, isso tem que ser implementado, porque, na verdade, é assim que você vai ganhar força. Então, o que a gente defende dentro do Centro de Justiça é que, exatamente, se faça disputa dentro do sindicato. Nós temos um exemplo grave lá no tribunal, que é, por exemplo, o sindicato dos escrivães. Há muitos anos existe um sindicato dos escrivães. Então, o que acontece em toda a greve? Os escrivães se colocam à parte do movimento. E às vezes encaminhando demandas que até se chocam. Então, o que isso mostra para a gente, vem mostrando ao longo dos anos? Que não é por aí, não é no divisionismo que a gente avança. A gente tem certeza, isso já pela experiência lá, que essas proposituras de sindicatos da justiça, o próprio sindicato dos escrivães, só levam à apartação mesmo, uma separação. Por isso, a gente, como assistente social, né, e nós que temos essa visão, estamos o tempo todo trabalhando no sentido de construir essa luta coletiva. Para finalizar, a gente entende que esse desafio está dado no sindicato do ramo, né, no caso eu estou falando da experiência do Centro de Justiça, que é exatamente você garantir a questão das especificidades, mas sem esquecer o todo, tendo uma visão, uma identidade de classe. E isso é um papel importante do sindicato, que é a formação política e a solidariedade de classe. E aí a gente acha que, na medida que a gente consegue garantir essas especificidades, essa discussão, que é o cotidiano, o nosso trabalho, por exemplo, no assistente social, é diferente que está no cartório, não dá para negar, tem questões específicas. A gente tenta garantir esse debate nas pautas e indicações do tribunal, mas é necessário ir além disso. E para finalizar, a gente queria deixar assim registrado que, para nós, qualquer outro encaminhamento que não seja você fortalecer a entidade sindical, no nosso caso, do judiciário, que pega o Estado do Rio de Janeiro inteiro, como eu falei, que pega 15 mil servidores, qualquer outra coisa que não seja fortalecer essa entidade, significa uma fragilização. E a gente vê cada vez mais a necessidade de unificação dos trabalhadores. Isso a história mostra, né, acertos que quanto mais unificado, mais força se tem. Então, por isso a gente defende veementemente que a gente faça a disputa nessa entidade sindical, faça o debate nessa entidade sindical. E para finalizar mesmo, dizer que a gente acha também que esse debate tem que ser feito nas universidades, nas salas de aulas, né, para que a gente possa, e esse engajamento, eu acho que essa visão política, nós assistentes sociais, trazendo a nossa formação, fazendo o debate da discussão política, mas falta realmente do engajamento condizente com isso. Né? Como eu estava falando, nós temos mais de 50% de assistentes sociais sindicalizados na Justiça, no entanto, a militância está aquém do necessário.
E eu acho que isso deve acontecer em todos os locais que a gente atua, né? Enquanto empresa ou enquanto organização, mas que a gente ocupe o lugar enquanto assistente social e contribua também no movimento. É isso que eu vou dizer. Desculpa eu falar rápido você, né? Maristela, realmente usou os 15 minutos e a gente vai. A Maristela não, a Márcia, e agora a gente passa de imediato para a Maristela, que vai ficar do horário. Boa noite a todos. Primeiro eu quero dizer que não seria eu que estaria aqui falando, né? A direção que viria teve um probleminha de saúde e não pôde comparecer, que era da direção majoritária. Eu sou da Força Política Minoritária do Brasil, Expresso, e vou improvisar a discussão. Falar mais perto do microfone. Vou improvisar a discussão, porque eu realmente não me preparei para isso. E eu sou da enfermagem, eu não sou assistente social, porque o sindicato do ramo ele abrange várias categorias, é assim que se escreve. Se escreve é um sindicato que a princípio era da Previdência, né, e Saúde Federal, né, antes da abertura para o ramo da Seguridade Social. Essa discussão se iniciou no Congresso da FENASP, né, que é a Federação, em 1995, e desceu para os sindicatos a discussão, para ser discutido em seminários, congressos, né, na implementação de departamentos dentro desses sindicatos para avançar com a implementação do ramo da Seguridade Social. Se descreve essa discussão foi feita desde 1995, se concretizou em 2002, né, a Constituição de fato do ramo da Seguridade Social no SISPREV foi aprovado no seu congresso, no sétimo congresso. E nós hoje temos, além da Previdência, né, tem a saúde federal, estadual, municipal, FUNASA, né, FNS, DRT, PSF, CS, CF, são N categorias, né? E, então, o SISPREV foi vanguarda nessa discussão a nível nacional mesmo, e mesmo dentro da federação, essa discussão só se avançou concretamente no Rio de Janeiro, né? No SISPREV no Rio de Janeiro. E isso por uma necessidade de luta mesmo das categorias, né? Que com o aprofundamento do governo de Frente Popular, né, que levou à paralisia das lutas, acelerou a entrega do país ao capital estrangeiro, se fez cada vez mais necessário essa implementação do ramo para uma forma de luta mais unitária, mais conformada entre a classe trabalhadora nos setores, principalmente a saúde, né, que é um setor amplo, né, que abrange N categorias, e se não tiver uma unidade de ação na prática, né, dificulta o resultado das conquistas, né, nas lutas dessas unidades. Então, se faz mais completamente necessária a implementação do nome. Em relação ao desconto sindical, é uma política do SISPREV contra o desconto sindical. Nós não recebemos o desconto sindical de nenhuma categoria. Imposto sindical. O imposto sindical de nenhuma categoria. É uma política do SISPREV, ser contra esse desconto. E existe
transformações, né, que possuem dimensões mundiais e que alteram as relações, né, de processos, estruturas sociais, econômicos, políticos, culturais, ainda que de modo desigual, né, e contraditório. Então, assim, como consequência da globalização, destaca-se a precarização das relações de trabalho, né, o aumento do desemprego estrutural, a exigência de maior qualificação profissional e crescimento do mercado informal. E dentre essas mudanças, né, podemos citar os cortes de gastos sociais, a limitação do Estado e o aumento da responsabilidade civil, né, acrescentando-se ainda o não compromisso formal por parte do Estado com o pleno emprego, caracterizando a contraposição aos princípios constitucionais e o aprofundamento das desigualdades sociais. As mudanças citadas irão refletir diretamente na implementação das políticas sociais específicas na Seguridade Social, que possuem relação direta com o trabalho, onde a assistência é direcionada aos portadores de deficiências, idosos, crianças, adolescentes, ou seja, as impossibilidades de trabalhar e a Seguridade ampara os que trabalham, os que nos remete a discutir o trabalho enquanto meio de produção humana e subsistência, bem como determinante quanto ao acesso aos direitos sociais. 23 que recebem menos de um salário mínimo, que possuem idade entre 10 e 16 anos, os que estão acima de 60 anos. No Brasil, a ciência não tem programas para os hábitos no trabalho. Os programas de erradicação do trabalho infantil são muito tímidos e os que estão entre 60 e 67 anos não estão acolhidos pelos benefícios sociais. Os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho, além das mudanças em relações de produção, sentem ainda o impacto das mudanças impostas pelas reformas no âmbito da previdência social. O que, na atualidade, estuda-se constantemente a possível crise no Estado devido aos gastos sociais e previdenciários. Tais gastos são vistos de forma secundária, ou seja, por não gerarem riqueza, são postos em segundo plano e caracterizados como sendo dispendiosos. Na verdade, a crise do Estado passa por não arrecadação de impostos durante o todo, morosidade e ineficiência na fiscalização e administração tributária. Essa possível crise do Estado impulsiona as investidas do setor privado nas áreas econômicas e sociais. O desmantelamento de estatais ou paraestatais e os rendimentos econômicos negativos abriu um caminho para que as grandes corporações se estabelecessem. Os elementos citados anteriormente, privatização e corte dos gastos públicos, não podem ser considerados meios de ajustar as contas públicas, pois existem países considerados desenvolvidos onde o gasto público é consideravelmente superior ao brasileiro e não existe crise do Estado. Esse fato nos leva a refletir acerca dos caminhos pelos quais estão sendo produzidas as políticas sociais. Para concluir, diante dessa conjuntura, os ataques estão sendo aplicados ao conjunto da classe. Por isso, uma organização política desses trabalhadores precisa unificar e não segmentar as lutas, como bem disse a Márcia, por corporação que são o conjunto da classe. E, por isso, defendo a concepção do sindicato do ramo, que entendo que fortalece a unidade dos trabalhadores, né, como processo de construção. O ramo é uma estratégia e entendo que a partir do todo é que vai se refletir a luta dos assistentes sociais, pois esta luta é de todo o conjunto da Seguridade Social como da classe trabalhadora. Bom, então as inscrições estão abertas. Quem são as primeiras? Boa noite, meu nome é Daniela Panante, eu sou assistente social.